Olá, primeiramente eu peço desculpa a todos pela qualidade do vídeo e a imagem que não está muito boa, porque o local que eu estou não está muito iluminado, mas eu precisava de fazer esse vídeo, era a oportunidade, devido ao contexto, as coisas que eu estou ouvindo ultimamente, a quantidade de desinformação. É importante que a gente leve um pouco de reflexão às pessoas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer fazer essa pergunta e saber de vocês. Vocês já tiveram oportunidade de ler esse livro na íntegra? Karl Marx? Já leram ele completo? Não, ou só releituras, tipo Manifesto do Partido Comunista, ou outras releituras de Marx. Ou só conhecem de ouvir falar de pessoas que nunca leram Marx, nem sabem, aí vem criticar ou endeusar, nem leram, não conhecem, não sabem, entendeu? É interessante ler a teoria de Marx, elaborada por ele mesmo, pelo próprio Karl Marx. Não é bom ouvir, só ficar nas releituras ou simplesmente ouvir alguém falar, porque pode ser que essa pessoa esteja mal informada, disseminando informação, ou porque ela está mal informada mesmo, ou porque ela está mal intencionada. E aí eu vou fazer esse esboço e vou fazer essa retórica e aí a gente vai saber aonde que eu quero chegar. Então é interessante, eu já li este pensador aqui e outros pensadores. O interessante é ler a capinha, tem a coleção dos pensadores. Bom, primeiramente, o que eu queria dizer, falar um pouco, fazer uma pincelada do que é Marx, para a gente fazer essa introdução. Marx, ele defendia na teoria dele que o proletariado chegasse ao poder do Estado, tomasse as empresas, que o próprio proletariado fosse o chefe deles, né? Que tomasse o poderio estatal, empresarial, que o proletariado fizesse isso. Bom, é a teoria que ele propunha, que ele escreveu, foi a escrita dele. Em tese seria isso. Quando ele escreveu isso? O contexto que Marx escreveu isto? Não foi no contexto de agora, foi no contexto da Revolução Industrial. Foi quando houve a questão da Revolução Burguesa e a Revolução Industrial. Logo a seguir, que a burguesia toma o poder. Então, assim, ele vai no chão de fábrica, porque nesse período não existia leis de uma trabalhista. Você pensa bem, crianças de 5, 4 anos começavam a andar, já podia trabalhar para o chão de fábrica, lugares salubres, carvoarias, viu, pessoas? E pessoas morriam, porque não tinha aposentadoria, não tinha lei. Imagina uma situação dessa, não tinha lei nenhuma trabalhista que fazia regulação do trabalho, que regulamentasse o trabalho com relação de chefe e empregado. Não existia nenhuma lei. Então as pessoas eram obrigadas a trabalhar por horários assim, 12 horas por dia ou até mais, e sem condições nenhuma. Então muitas até morriam de chão de fábrica, locais salubres, salários baixíssimos e assim, condições de vida subhumanas, degradantes, onde crianças pequenas iam lá em trabalho infantil. Agora você imagina, não tinha regulamentação de trabalho. Foi dentro desse contexto que Marx começou a escrever a teoria dele, mas ele foi uma pessoa dentro do contexto, porque ele escrevia o que ele via
dentro no conjuntura histórica dele. Ele foi um escritor, um filósofo, que ele foi dentro do chão de fábrica e ele escreveu a teoria dele. Então, assim, ele foi o que ele via acontecendo. Aí, dentro desse contexto, ele elaborou a teoria dele e fez as propostas para que se resolvesse essa questão do proletariado, da classe trabalhadora, num ambiente completamente hostil para os trabalhadores, para as pessoas que não tinham trabalho, ganhavam muito pouco, e situações absurdas, completamente desumanas, quase um trabalho escravo, condições de vida degradantes, as pessoas morriam muito e morriam muito cedo, principalmente as crianças. Bom, isso é só uma introdução, claro que é muito mais, aí eu aconselho ler esse livro aqui de novo, que é para compreender. E dentro dessa perspectiva, ele elaborou que a classe, né, proletariado, ou seja, a classe trabalhadora, tomasse o poderio estatal para que se resolvesse o problema e acabasse com a exploração, a expropriação de mão de obra, né? Ou seja, eu vou tentar falar bem simples para esse vídeo ter um alcance maior. E as pessoas tivessem, né, melhores condições de trabalho e que a classe trabalhadora chegasse ao poderia por meio de Estado tomasse, detesse o Estado e as empresas, que assim, para poder minimizar essa situação, resolver essa situação de morte, de trabalho precário, de questão de salubridade, de exploração, de trabalho infantil. Então foi isso que ele propunha, porque não existia leis trabalhistas, não existia regulamentação de trabalho, não existia nada, gente. Nós estamos falando deste período. Bom, aí volto a falar, o melhor mesmo é ler o livro na íntegra, porque aí vocês entendem a perspectiva de forma mais ampla e mais aprofundada. Eu estou fazendo uma breve aqui introdução para me chegar até onde eu estou, o desfecho. Bom, eu vou falar um pouco sobre a questão se existiu de fato o socialismo, se algum país no mundo implementou a teoria. Por isso que é importante saber, ler e compreender. Algum país no mundo de fato concretizou a teoria marxista? Isso é uma pergunta. Aí o povo fala, a União Soviética. Não, gente, não foi nem um esboço. E se eu te falar que não é nem um esboço do que o Marx propunha na teoria dele? Não é, porque Marx propunha que o proletariado chegasse ao poderio do Estado, ou seja, a classe trabalhadora. Então, se eu falar que a União Soviética, alguns grupos tomaram o poder das empresas, mas não foi a classe trabalhadora que fez isso, em suma, a maioria, a classe trabalhadora ascendeu o poder, porque é isso que Marx escreveu, fez a teoria dele. Então, isso não aconteceu. Não houve tentativa, o único esboço que teve, um ensaio que teve, foi Cuba. Na União Soviética, não. Bom, o que é importante a gente falar? Os bolcheviques, claro, eles derrubaram o regime czar da Rússia, da extinta União Soviética. Da Rússia não, da extinta União Soviética. E, sendo assim, o que ocorreu? Eles chegaram ao poder, fizeram lá, pegaram alguns grupos, implantaram o comunismo, ótimo. Eles conseguiram
barra o Partido Nazista, tiveram esse feito, sim, deram ponto final no nazismo na Alemanha. Ótimo, fizeram isso sim. Mas aí, uma reflexão. E se eu te falar que existe uma linha tênue, muito fina, entre o nazismo e o regime da União Soviética nesse período? Sabia? Na Alemanha, no nazismo, existiam campos de concentração. Sim. Matou milhões de pessoas, de judeus, de ciganos, de testemunhos de Jeová, de opositores ao regime nazista. E se eu falar que no comunismo também da União Soviética existiu os campos de trabalho forçado? É isso, na Sibéria. E que matou também milhões de pessoas que se opunham ao regime, de supostos inimigos também. Então, assim, não existia uma diferença muito, era uma briga por poder, porque o Hitler queria se expandir territorialmente e estava na divisa ali com a União Soviética. Então, quer dizer, por isso que eles deram um basta. Mas não era diferente um regime, em termos de atrocidade, eram bem parecidos. E tem mais. E isso não é o que estou falando, existem vários livros de vários historiadores que tem pessoas que passaram a vida toda estudando sobre a Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, quando a gente lê sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente fala muito leste europeu. Eu até achei muito interessante que um dia um comentário não muito longe, tem alguns dias atrás que eu sempre me refiro ao leste europeu, quando você lê e você assiste alguns documentários falando sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, fala muito sobre a questão do leste europeu. Aí a pessoa falou assim, onde que você viu isso? Você só tá assistindo Globo? Você já tem lado? Eu falei, que Globo, meu filho? Não é só a Globo que fala leste europeu, não. Vários historiadores falam leste europeu. Os vídeos, os filmes que a gente assiste também, livros, falam leste europeu. É tanto que para você percorrer o caminho onde que tinha os campos de extermínio nazista, tem gente que faz isso de trem, gente. Então é leste europeu, gente. Não é eu que inventei, não foi a Globo que inventou. Isso é geográfico, pelo amor de Deus, até isso. Eu vou ter que ficar explicando? Por favor, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Aí, o que é mais interessante? E vários historiadores falam sobre isso, escreveram sobre vários vídeos, vários documentários falando sobre essa questão. Então, quando a União Soviética se apropriou da Alemanha e deu um fim no nazismo, ocorreu o seguinte, houve a Operação Paperclip, que isso vocês podem pesquisar, existem livros, existem documentários e, enfim, artigos que falam sobre isso. E o que foi essa Operação Paperclip? Essa Operação Paperclip, ela foi o seguinte, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, por disputa política, econômica e bélica, se apegaram alguns médicos nazistas que eles faziam experiências, atrocidades dentro dos campos de concentração. Eles precisavam eles queriam as experiências desses médicos, né? Da prática, o que aconteceu, que eles revelassem esses estudos, esses experimentos, para esses experimentos. Só que em troca, eles concederam exílio político e mudaram o nome desses médicos.
porque né, nessa época, depois da Segunda Guerra, quando a Alemanha veio ao chão, teve a queda do Hitler, existiu sim o tribunal para sentenciar e os nazistas pagarem pelos crimes contra a humanidade. Mas isso foi feito, então é a Operação Paperclip. Então isso não foi só um país que fez, concederam, tanto que um dos médicos nazistas veio morrer aqui no Brasil, um dos piores, conhecido como Anjo da Morte. Então, assim, infelizmente, isso aconteceu. Agora, aí fala, invadiram, o Vladimir Putin invadiu a Ucrânia e descobriu laboratório de arma biológica. Primeira coisa, você não sabe se isso é verdade. Em guerra, há muita guerra de desinformação também. E isso é muito preocupante também, isso é guerra de desinformação. E outra, mesmo que tivesse laboratórios de arma biológica, não justifica ninguém entrar em país do outro e matar criança, idosos, mulheres, querer dizimar uma nação, porque sabe por que não? Porque todos os países, em vários locais do mundo, existem laboratórios de armas biológicas. Isso não é novidade para ninguém. Aí é que chega a questão. Hoje, o muito preocupante que a gente está, por que o mundo preocupa? Porque se houver uma guerra, que já está uma terceira guerra mundial, a gente está no mundo que existem armas nucleares, e é só a pessoa, e temos líderes aí, tem pessoas aí que são narcisistas, psicopatas, e tem coragem de apertá-la e acabar com o mundo. Por isso, essa preocupação. E a Polônia já está se pronunciando, porque já está com medo da situação, de ser invadida também. Então, não adianta você vir na minha publicação, na minha postagem, falar que a União Soviética vai instaurar e vai restaurar o comunismo que nunca existiu. Vai ler esse livro aqui. Lê esse livro aqui. Você vai ver. Nunca existiu. Ele tá mais, o Vladimir Putin tá mais para instaurar, sabe o quê? O czar. É o regime czar. De totalitarismo, de riqueza na mão, do que... Porque ele, na verdade, nunca foi comunista. E ele... E o que teve daquela pincelada de querer fazer o comunismo, o socialismo, ele ficou tão longe que não tem nada a ver. Ele está completamente indo ao lado oposto, porque a União Soviética, na era comunista da União Soviética, os países viviam ali, né, cada um com a independência dele, cada povo ali, com a nação deles. Então, viviam ali dentro da própria União Soviética. Porque ele quer restaurar, não quer restaurar nada, ele tá mais para czar. Viu, gente? Aí, por favor, me poupe de certos comentários. Principalmente pessoas que não leem, que não lá e fica só lá. Eu vi no canal, gente, cuidado com certos vídeos, com certos canais, porque a gente não sabe quem está financiando. E a seriedade, o grau de seriedade. O bom é você pegar e você ler e você ter sua própria crítica. Não fique me ouviu dizer e ouviu falar. A gente é responsável por um mundo melhor e um mundo mais humano. Guerra não é bom para ninguém, especial hoje, no momento que a gente tem aí, que as pessoas tem aí em mãos, a nação e a liderança tem armas nucleares que é capaz de destruir o mundo mais de 100 vezes, não sei quantas vezes, eu não quero nem saber quantas, porque só uma a gente já tá difícil de imaginar. Então guerra nunca é bom, nunca foi boa. O ideal é sentarmos e dialogarmos e resolver as coisas diplomaticamente sempre, e política é confronto de ideias, não confronto físico. Muito obrigada.